Olá, tudo bem? Vamos falar de uma coisa muito importante aqui: autoridade, afeto e limite. E assim, a gente precisa entender que isso forma saudavelmente a nossa psique, a psique humana. Então, olha só como é importante, né? Você ter autoridade, aprender sobre autoridade, afeto e limite, ok? Mas antes disso, eu gostaria de ler um versículo com vocês, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que é fundamental para entendermos isso. Olha só, a princípio Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Mas tem muita gente que carrega no peito, no coração, na mente, as coisas de menina ainda. Não teve o quê? Um amadurecimento. E para mim ter um amadurecimento na minha psique, eu tenho que entender sobre autoridade, afeto e limite. É isso que vai balizar a minha psique, a psique humana, a nossa alma, né? Para que realmente possa ser saudável. Eu quero falar o seguinte, olha só. O ser humano não se constrói apenas com liberdade absoluta. De repente a gente pensa assim, da liberdade absoluta, total, plena. Não, esse não é o caminho. Por quê? Se a mente precisa ser saudável, ela tem que ter o quê? Um equilíbrio. Ela tem que ter um equilíbrio. É lógico que aqui também a gente não vai botar aquelas regras rígidas, né? Porque senão a balança pesa para um lado e perde o equilíbrio. O equilíbrio está aqui nas 3 características que eu disse aqui: autoridade, afeto e limite. Ok? Eu queria que você escrevesse aí, né, nos comentários, autoridade, afeto e limite. Vamos junto? Olha aqui, ó. Olha só, autoridade. Autoridade é a referência. É alguém que orienta, aponta direção, ensina valores e oferece estrutura. Sem autoridade, a pessoa cresce sem norte, sem referência interna para tomar decisões. Então, muitas vezes, a gente vai, talvez, considerar aquilo que o pai fala, que a mãe fala, eles usando autoridade, eles mostrando autoridade para nos orientar, para nos conduzir. A gente talvez pode levar isso para um lado meio que de rebeldia, de não compreender e às vezes querer passar por cima da autoridade. E a gente sabe que quando Deus coloca um pai e uma mãe que realmente está ali cuidando de você, eles têm autoridade sobre a sua vida. E isso é importante. Então, essa autoridade, ela vai ser uma baliza ali para te trazer uma psique saudável. Ela vai te dar o norte. Ok? Outra questão, o afeto. É o amor que acolhe, é o vínculo que diz: você é importante, você é visto, você pertence. O afeto cria segurança emocional e permite que a pessoa desenvolva autoestima e confiança. Então não é só usando a autoridade, é mostrando também o afeto. Porque aqui é como se você fosse temperar algo. Você vai temperando. Olha só que maravilha, você vai colocando tempero. Então você usa autoridade, mas você também tem um afeto. Demonstra o afeto, certo? Para que vá construindo essa psique humana de uma forma saudável. E o último aqui é o limite. É a fronteira que protege. O limite ensina responsabilidade, respeito e consciência das consequências. Então vai pôr limite. Sem limites, a psique tende-se ao caos, a impulsividade e a dificuldade de lidar com frustrações.
Então nós temos aí nos consultórios de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria, cheios, porque muitas vezes a pessoa não sabe lidar com frustrações. Termina um relacionamento e muitas vezes entra numa coisa assim tão grave que atenta contra a própria vida. Porque nunca teve limite na vida. Olha, nunca foi colocado, olha, isso aqui não dá agora, não pode ser do seu jeito, certo? Colocando limites de acordo com a realidade da vida. Então, quando a gente não faz isso, a gente está construindo pessoas, adultos que vão viver como crianças. Por isso que é importante ter esse equilíbrio e a gente entender aquele versículo que nós lemos no início. Quando eu era menino, agia como menino. Quando eu passei a ser adulto, eu comecei a agir como adulto. Mas para mim agir como adulto, eu tenho que ter esse equilíbrio. Autoridade, afeto e limite. Quando a autoridade é exercida com amor e limites são colocados com afeto, o ser humano desenvolve uma psique mais equilibrada e capaz de amar, respeitar, decidir e conviver. Na ausência de um desses pilares, aqui nós estamos falando de pilares da psique, muitas vezes surgem feridas emocionais que aparecem na vida adulta como insegurança. Olha a criança aqui. Como insegurança, rebeldia, medo de rejeição ou dificuldade em relacionamento. Por isso, educar, cuidar e também fazer terapia muitas vezes significa reorganizar dentro de nós esses três fundamentos: autoridade, afeto e limite. Se a gente entender isso, mesmo digamos que na nossa infância nós não tivemos isso, ou talvez teve de uma forma muito rígida de um lado, do outro, e acaba que chega na vida adulta, nossa mente está um pouco bagunçada. Então, às vezes, nós temos uma baixa autoestima, ou às vezes nós somos críticos demais, criticamos demais a pessoa. Sabe por quê que nós criticamos o outro? Às vezes você critica demais sua esposa, seu esposo, seu pai, seu filho, porque muitas vezes você criou aquilo dentro de você e aquilo fica virando um subterfúgio, né? Por uma crítica, ou tem uma baixa autoestima, tem dificuldade com os relacionamentos. Então perceba como é importante manter isso dentro de nós, autoridade, afeto e limite. Como você tem lidado com isso? Como tem sido isso no seu dia a dia? Você tem conseguido trabalhar com isso? Então é importante que você comece a pensar sobre isso. Às vezes nossos pais, eles nos criaram colocando ali, usando autoridade, né? Talvez não mostrando tanto afeto, porque talvez eles não receberam, talvez ele nunca disse para você, eu te amo. Talvez você nunca ouviu do seu pai, de sua mãe, eu te amo, né? Mas de certa forma, se eles conseguiram mostrar para você essa autoridade deles e que tinha limite, e talvez não falando, mas demonstrando de uma forma ou de outra o afeto, isso é importante na sua formação da sua psique. Agora, se faltou um desses ingredientes, vamos chamar assim, isso pode te afetar na vida adulta. Então eu quero te convidar agora a essa reflexão. Se houver necessidade, você vê que isso dentro de você é uma dificuldade que você tem levado para a sua vida e você não quer repassar isso mais, então você começa a trabalhar isso. E a psicoterapia ajuda muito nisso, certo? Mas eu gostaria agora, junto com você, fazer uma oração. Vamos junto? Vamos orar? Pedindo a Deus que nos dê graça, que nos dê orientação, que use as ferramentas necessárias para que a gente possa realmente vencer esses obstáculos. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós entendemos que o Senhor mesmo colocou isso em nossas vidas, usando a sua autoridade, mostrando também o seu amor, o seu afeto, mas também colocando limite para nós, para nos ensinar. Que essa palavra, essa reflexão
possa realmente trazer luz ao nosso coração, que possamos ter esses momentos de reflexão, para que possamos andar no caminho que o Senhor deseja, deixando para trás as coisas de meninos e aprendendo a viver realmente com maturidade. Que o Senhor ajude a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Ok? Gostaria de pedir a você que compartilhasse com outras pessoas, para que você possa estar nos abençoando também. Eu quero estar compartilhando mais sobre isso, trazendo aqui uma junção, corpo, alma e espírito, porque é assim que nós somos, corpo, alma e espírito. Tem que haver esse equilíbrio, ok? Eu sou Edivon Bastos, psicoterapeuta, e estou aqui me colocando à disposição para trazer sempre uma reflexão, mas também que fale da palavra de Deus, que traga também essa questão da espiritualidade, porque nós precisamos disso também. Forte abraço e até mais.